Apesar da votação expressiva que o capitão presidente Jair Bolsonaro obteve no primeiro turno das eleições, isso não significa que ele vai vencer o pleito. Mesmo assim, muita gente ficou desanimada com o resultado das urnas e aí já começam a adjetivar parte da população, dizendo que o povo é reacionário, que o povo é fascista. Mas seria justo dizer isso dos trabalhadores brasileiros? Nesse vídeo, nós vamos conversar a respeito do primeiro turno das eleições presidenciais do Brasil. E vamos tentar compreender por que o trabalhador brasileiro, ou parte deles, ainda vota no capitão presidente Jair Bolsonaro. O meu nome é Janderson Lacerda e a América Latina é aqui. Consciência de classe, como se elas tivessem consciência da luta de classes, né? Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar é que os trabalhadores não são fascistas. E a consciência de classe, ela não é espontânea, como muitos também querem defender. Consciência de classe é algo que é construído e é preciso ser estimulado, é preciso ser fomentado. A gente vive uma situação aqui no Brasil bastante complexa e que passou desapercebida, sobretudo pelos partidos de esquerda. E é sobre isso que queremos falar aqui nessa noite. Um outro ponto importante para complementar aqui o assunto é que a classe trabalhadora não é conservadora também. Ela está conservadora, mas não necessariamente o é. E por que eu estou dizendo isso? Porque a classe trabalhadora foi completamente abandonada pelo Estado brasileiro. A única coisa que a classe baixa conhece, ou melhor, que ela tem de acesso, é os serviços da escola e da polícia. A gente sabe muito bem o que significa a presença da polícia, que é o braço armado do Estado burguês, nas periferias. E a gente sabe muito bem o que é a educação, sobretudo em estados como São Paulo, por exemplo, né? Nós somos professores e sabemos como que as pessoas são tratadas na escola, não pelos professores, diretores, pelos funcionários, mas pelo sistema educacional brasileiro. Então, as únicas coisas que as pessoas que estão nas periferias conhecem são essas. Os únicos serviços que elas conhecem são esses que não são satisfatórios, evidentemente. A polícia não está lá para proteger o trabalhador, né? Muito pelo contrário, ela está lá para agredi-lo, né? Então, para reprimi-lo. E o que esse trabalhador ele tem, então, nas periferias? O que ele tem acesso? Ele tem acesso às igrejas evangélicas. As igrejas evangélicas é que acolhem esses trabalhadores. É a igreja evangélica que promete a cura ali para a mulher que tem um marido que é alcoólatra, é a igreja evangélica que promete a cura dessa embriaguez, é a igreja evangélica que oferece algum tipo de perspectiva em relação a trabalho, em relação a problemas de saúde, é o meio social das pessoas. E, ao mesmo tempo, esse espaço é utilizado como um cabo eleitoral de candidatos conservadores, de candidatos protofascistas, como o capitão presidente Jair Bolsonaro. As igrejas evangélicas funcionam hoje como um grande partido político. E não há uma interlocução dos partidos de esquerda nas periferias. As pautas identitárias, por exemplo, elas acabam minimizando a possibilidade de diálogo com essa população, com essa massa de trabalhadores que frequentam essas igrejas. E a gente também não pode, com isso, culpar o trabalhador que está ali na igreja evangélica, porque ele está exatamente naquele espaço porque foi o único que o acolheu. Ele está ali por conta da desesperança, porque é uma sociedade que não lhe oferece nada, não há perspectiva de saída. Então ele vai para esse espaço, e é nesse espaço que ele acaba recebendo uma influência, né, ideológica, e ele acaba, então,
aderindo a um voto conservador, a um voto a favor do capital, que, claro, vai prejudicá-lo imensamente. Então, o que a gente precisa entender aqui no Brasil é que os partidos de esquerda têm falhado de modo bastante significativo em relação à classe trabalhadora. Porque nas periferias, qualquer um que ande por periferias sabe disso. Você encontra diversas igrejas evangélicas, denominações ali, igrejas pentecostais, neopentecostais, e são essas igrejas que fazem parte do dia a dia das pessoas. São poucos os diretórios de partidos. E quando há uma pauta identitária que não necessariamente discute as questões econômicas, e por conta disso, esse trabalhador que já frequenta essa igreja evangélica, por ter um ensinamento mais conservador em relação a costumes, ele acaba rejeitando toda orientação partidária quando a recebe. Então a gente está vivendo uma situação aqui no Brasil que não é uma situação a curto prazo, não é um problema que surgiu agora nessa eleição. Isso é um problema que vem sendo construído, é um problema que vem sendo enraizado na nossa sociedade há muito tempo, mas estourou agora. Como que alguém pode votar no capitão presidente Jair Bolsonaro depois de quase 700 mil pessoas terem sido assassinadas por esse governo que se recusou a comprar vacinas porque queria ganhar, queria lucrar em cima de cada dose de vacina? Olha a situação aqui da inflação, o desemprego. É assustador o que acontece aqui. O número de pessoas que moram nas ruas. Por que o trabalhador insiste em votar no capitão presidente Jair Bolsonaro? Porque esse voto está vinculado à fé que ele professa. Porque esse voto ele é solicitado lá na igreja evangélica, na igreja pentecostal, na neopentecostal que ele frequenta. Essa é a questão. Esse trabalhador não é fascista.